Show da Liberdade. Entrevista. E hoje, no Dia Mundial da Pneumonia, nós vamos falar sobre uma doença que ainda preocupa muito, principalmente crianças e idosos. E para isso, quem conversa conosco é o pneumologista, o Dr. Lucas Acioli. Dr. Lucas, bom dia, seja bem-vindo ao programa Show da Liberdade. Bom dia, muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade. Você, ouvinte, que tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para o pneumologista, o Dr. Lucas Acioli, aproveita esta oportunidade e tire a sua dúvida através do nosso WhatsApp no 98214-7247. E, doutor Lucas, hoje é o Dia Mundial da Pneumonia, e apesar de todo o avanço da medicina, a pneumonia ela continua ainda sendo uma das principais causas de internação no Brasil. E por que essa doença ainda preocupa tanto, doutor Lucas? Ela é uma doença que causa uma inflamação no pulmão. E é uma doença muito frequente atualmente ainda, apesar de todo o avanço, como você mesmo mencionou, de antibiótico terapia, de vacinação inclusive, mas ainda assim ela continua sendo uma causa muito frequente assim de atendimento, tanto em consultório como em departamento de emergência. É uma doença assim que tem uma causa infecciosa, não é? As causas mais comuns aqui que a gente tem é causa viral e bacteriana. E quando a gente fala muito de pneumonia assim, a gente menciona muito em relação à forma bacteriana, que você precisa fazer antibiótico terapia. Caso você não trate de forma adequada, ela pode ter uma evolução mais grave, inclusive levando o paciente a óbito. E quando a gente fala no tratamento, o senhor falou da bacteriana, da viral, também Isso. Tem a fúngica. E o que é que muda Isso. de um para outro no tratamento, doutor Lucas? Isso, cada um é tratado de uma forma diferente, tem medicações específicas, né? No caso da bacteriana, você tem que fazer o antibiótico. Então, a forma de você tratar a infecção bacteriana é através de antibiótico. Uma causa muito frequente de viral é a gripe, né? A influenza. Então, nesse caso aí, você poderia também fazer o tratamento com antiviral. No caso da fúngica, o tratamento é com antifúngico. Cada uma tem um tratamento específico para fazer a cura, né, da doença. E após o diagnóstico, o importante é que se trate o mais rápido possível, né, doutor Lucas? Porque muita gente Isso. acaba confundindo os sintomas da pneumonia com uma gripe mais forte ou uma bronquite. Quais são os sinais que devem acender um alerta para procurar um médico imediatamente, doutor Lucas? Sintoma muito comum assim de pneumonia é o paciente que apresenta com febre, ele pode apresentar tosse, que pode ter secreção ou não, pode ter expectoração ou não. Ele pode evoluir com calafrio, com dor torácica, o paciente pode ficar mais prostrado, só que isso aí depende muito do quadro imunológico do paciente, da idade, né? Então, alguns pacientes têm um quadro totalmente diferente, como por exemplo, o idoso pode não apresentar aquele quadro clássico de febre, de tosse, de falta de ar. Ele pode só ter alteração, por exemplo, do nível de consciência, ficar aquele paciente mais prostrado. E ainda assim você tem que suspeitar de pneumonia nesses casos. E já temos aqui a participação dos nossos ouvintes. Temos a pergunta da Cidrailma. Ela diz que o filho dela foi prematuro. Hoje ele tem 1 ano e 8 meses. Tem APIV, rinite alérgica, faz uso de bombinha, sempre que o tempo muda ele acaba cansando, tem acompanhamento com o médico alergologista e ela queria saber, doutor Lucas, se é preciso entrar também com um pneumologista, já que mesmo tomando os cuidados todos, sempre volta, uma vez e outra volta e ele tem crise de asma, ela mora na Vila do Murici e o clima é quente durante o dia e no final da tarde faz muito frio. Isso. No caso aí, ele é um paciente com asma, né? Então, asma normalmente é uma doença que não é infecciosa e você tem sintomas recorrentes. Então, quando você tem contato com os alérgenos, como por exemplo poeira, mofo, algum cheiro forte, como por exemplo fumaça, clima frio, então você pode ter recorrência dos sintomas. Então, no caso, ele tem que manter um acompanhamento com um pneumologista, no caso aí o pneumopediatra, para fazer o controle adequado da doença. Não significa que esses episódios são pneumonia, né? A pneumonia, na verdade, é uma causa infecciosa. No caso aí, ele pode ter sintomas recorrentes da asma.
Temos aqui mais uma pergunta do nosso ouvinte, o Wellington. Ele diz que o filho dele, o Vitor, está com pneumonia. Ele tem 2 anos. Inclusive, ele diz que ele foi diagnosticado, mas ele vem num tratamento passado, ele diz. E o cansaço, ele gostaria de saber se poderia ter sido, esse cansaço teria se transformado nessa pneumonia. Ele falou que na segunda e na terça-feira o menino acabou cansando e no sábado ele teve febre e muito catarro. Ele foi diagnosticado com pneumonia. Inclusive, ele diz que tem exame de asma, inclusive, para ser feito, só que ele não cansa com frequência, só quando ele está gripado. Nesse caso do Victor, o filho do Wellington, o que seria, doutor Lucas? No caso aí, teria que fazer uma investigação, né? Se ele tem, por exemplo, sintomas em quadro gripal, pode ser uma doença como, por exemplo, uma asma, uma doença que é crônica e tem recorrência de sintomas, ou inclusive ele, num quadro gripal, você pode ter uma evolução de um quadro de gripe comum para pneumonia. Aí teria que fazer a diferenciação. Então, por exemplo, um paciente que tem um quadro de gripe, fica ali com dor de garganta, com coriza, tem uma febre que pode ter evolução, por exemplo, a febre não melhorar ou ele ter piora dos sintomas, um quadro de gripe, por exemplo, pode ter uma evolução para pneumonia. No caso, pode ser uma pneumonia causada pelo próprio vírus em si, ou então uma evolução para uma pneumonia bacteriana. A consequência da infecção viral, ele desenvolver, na verdade, uma doença bacteriana, uma pneumonia bacteriana. Aí teria que fazer esse acompanhamento para essa diferenciação. É que semelhante ao caso anterior também, né? Ele pode ter recorrência de sintomas por uma doença crônica como uma asma, por exemplo, também. Temos aqui a pergunta da Sônia. Ela diz que a filha dela tem 5 anos e desde os 2 anos e meio ela tem problema de asma. Já foi inclusive internada 2 vezes e agora sempre quando começa uma tosse de repente, ela acaba levando logo a filha para o hospital, porque depois dessa tosse vem logo o cansaço. E ela gostaria de saber, doutor Lucas, se tem possibilidade de ser alergia a algum tipo de alimento. Um paciente com asma, ele pode ter algum tipo de alergia alimentar, mas no caso aí, tem alguns alérgenos que são mais frequentes. Então, eu tinha falado, né, em relação à poeira, algum cheiro mais forte, até a clima frio. Desencadeante de asma pode ser, por exemplo, uma infecção viral. Então, nesse caso aí, ela tem que manter um acompanhamento também, até para tentar identificar algum fator assim de alergia mais prevalente que esteja, por exemplo, dentro de casa dessa paciente, que possa fazer com que ela tenha recorrência desses sintomas. Muitos desses pacientes, quando chegam numa emergência, são tratados como pneumonia, quando na verdade é uma doença não infecciosa. Aí teria que fazer essa diferenciação. Temos mais uma pergunta agora por áudio. Bom dia. Bom dia, Liberdade. Eu queria saber do pneumologista se alergia pode causar pneumonia, porque assim, minha filha, após um quadro de rinite alérgica, teve pneumonia 2 vezes e passou a ficar tomando a bombinha, coisa que antes ela não tomava. Quer dizer, a alergia pode causar uma pneumonia grave também? Olha, no caso aí é um caso semelhante aos outros citados, né? Ela tem recorrência de sintomas que pode, assim, na verdade você teria que identificar se ela tem a pneumonia, né? Então, o diagnóstico de pneumonia a gente estabelece pelo quadro clínico, né? Não, o paciente pode ter febre, falta de ar, pode ter tosse, e normalmente você faz o exame de imagem, o exame de radiografia de tórax, por exemplo, que é o mais amplamente utilizado, para você identificar aquela alteração característica de pneumonia. O que pode acontecer é o paciente ter uma doença como asma, por exemplo, que é uma doença inflamatória, é uma doença muito associada à rinite, e que o paciente passa a manifestar sintomas de asma. Por exemplo, ela está utilizando bombinha, aí teria que fazer essa investigação, confirmar se o diagnóstico é asma mesmo, para fazer o acompanhamento adequado. Então, são nesses casos que o paciente tem indicação de fazer a bombinha, né? Não se faz bombinha para tratamento de pneumonia.
Temos aqui mais uma pergunta. Nosso ouvinte não quer ser identificada, mas diz que o pai tem tosse crônica e ultimamente ele está tossindo muito e piorou depois que acabaram colocando ar-condicionado no quarto. Ele acaba acordando assustado, com a via respiratória ressecada à noite e não consegue mais dormir. Nesse caso, o que a nossa ouvinte precisa fazer para melhorar essa situação do pai, doutor Lucas? No caso aí, a gente tem várias causas de tosse, né? Pelo quadro que ele está referindo aí, provavelmente é uma tosse crônica. Então, tem algumas causas de tosse crônica, até doenças de vias aéreas mais superiores, como rinite, como sinusite, laringite, que pode ser a causa da tosse. Aí tem que levar em conta vários fatores, né? É um paciente tabagista, não é? Então teria que fazer uma investigação mais adequada da tosse. Então, por exemplo, ele tem um fator de piora, um quadro mais arrastado desse assim, você teria que fazer uma investigação de uma etiologia de tosse crônica para esse paciente. Temos mais uma pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia, Rádio Liberdade. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Lucas, que a minha esposa, ela tem asma, e o meu filho também. E o pai dela também. Eu queria saber se tem alguma genética de pai para filho. Um forte abraço a todos. Quem fala é Marcelo, do bairro José Antônio Liberato. Abraço, Marcelo. A asma, sim, tem uma forte tendência familiar, né? Então, quando você tem parentes de primeiro grau, como pai, mãe, ou então algum irmão, você tem uma maior probabilidade de desenvolver a doença. Então, como a história da família dele tem a mãe, tem um filho, então isso é muito comum nos pacientes com asma. Então, por exemplo, pacientes que têm história familiar de doenças alérgicas, como rinite, como asma, assim, a chance dos descendentes terem a doença também se torna maior. Temos aqui mais uma pergunta. A Sônia do Vassoural, ela diz que a mãe dela é paciente de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela teve AVC, inclusive está acamada, tem produção constante, mesmo com medicação de secreção e tosse. Ela gostaria de saber, doutor Lucas, se esses sintomas, eles vão diminuindo com o tempo ou não. Inclusive, ela diz que faz 2 anos que a mãe parou de fumar. A doença pulmonar obstrutiva crônica, como o nome está dizendo, é uma doença crônica. Ela é uma doença que ela não tem cura e que você faz um tratamento, na verdade, tentando buscar um controle dos sintomas do paciente. Então, os sintomas mais comuns são falta de ar, principalmente quando faz esforço, e tosse, e uma tosse, né? Uma tosse mais crônica. Então, teria que avaliar se ela tem um diagnóstico mesmo de DPOC, se fez exame de espirometria, de função pulmonar, que é o exame que dá o diagnóstico da doença, e se vem fazendo o tratamento de forma adequada. Então, o tratamento principal é através de inaladores, né? Então, são broncodilatadores e associada a fisioterapia, no caso dela, ela tem sequela, né, de AVC, para ver se consegue fazer um controle melhor da doença. Mas é uma doença que pode ter uma característica evolutiva, um cataevolutivo. Então, ao longo da evolução da doença, o paciente pode ter piora dos sintomas. Esses sintomas podem ficar mais difíceis de você obter um controle. Temos a pergunta da Luciene Pereira, ela que é do bairro do Salgado. Ela diz que a filha tem 3 anos e já tomou todas as vacinas, mas ainda assim ela pode desenvolver pneumonia, e se tem alguma forma de reforçar a imunidade da filha de 3 anos. As vacinas, elas conferem uma boa proteção, mas elas não impedem que você desenvolva a doença. Então, vacina de gripe, vacina de pneumonia, elas garantem uma forma de proteção, principalmente contra as formas graves da doença. Mas ainda assim, por exemplo, a vacina de pneumonia é contra um agente que é o mais comum de causar pneumonia. Então, assim, outros patógenos, eles podem causar a doença e você desenvolver pneumonia apesar de ser vacinado. Temos a participação do José Carlos, ele que é do Boa Vista. Ele diz que é fumante há mais de 20 anos e ele gostaria de saber se isso aumenta muito a chance de desenvolver pneumonia mesmo fora do inverno.
Isso, o caso do tabagismo é um fator de risco, né, para pneumonia. O tabagismo, ele costuma afetar fatores de defesa da via aérea do paciente. Então, isso facilitaria a entrada da bactéria, por exemplo, para causar uma infecção bacteriana, uma pneumonia bacteriana e o desenvolvimento da pneumonia. Então, tabagismo, alcoolismo são fatores de risco para você desenvolver a doença. Inclusive, o tabagismo é fator de risco para você desenvolver outras doenças pulmonares que facilitariam o desenvolvimento de pneumonia, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Temos aqui mais uma pergunta do Carlos Eduardo. Ele gostaria de saber se existe alguma alimentação que acabe ajudando na recuperação da pneumonia ou que acabe fortalecendo os pulmões, doutor Lucas. Isso no caso do tratamento da pneumonia, você tem que manter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação balanceada, ingerir bastante líquido. E, por exemplo, no caso viral, que tem uma facilidade maior de transmissão, você tomar aquelas medidas de prevenção de contaminação, como, por exemplo, lavagem das mãos. Então, são medidas assim que ajudam a você a ter um controle melhor da disseminação e da evolução da doença. E desse tratamento da pneumonia, se não tratada corretamente, doutor, pode deixar sequelas no pulmão? Não, a pneumonia não é uma doença que não tem uma característica de deixar sequelas, mas é uma doença que pode ter uma rápida evolução. Então, se o paciente não tratar de forma adequada, ele pode evoluir com a sepse, então ele pode ter falência de múltiplos órgãos e o paciente vir a óbito. Ela não tem aquela característica de deixar sequelas, como, por exemplo, uma tuberculose pulmonar, que é uma doença mais crônica, mas ela pode evoluir rapidamente para o óbito. Então, por isso que ela tem que ser tratada de forma mais rápida possível. E ainda tem muitas perguntas chegando aqui, doutor Lucas Accioli, mas qual seria a principal mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes neste Dia Mundial da Pneumonia? No caso assim, se o paciente apresentar sintomas, como por exemplo tosse, febre, falta de ar, dor torácica, então ele teria que procurar uma avaliação o mais rápido possível, porque no caso pode ser uma pneumonia, pode ser outra doença também, mas aí no caso da pneumonia ela pode requerer um tratamento mais rápido. Então o paciente que apresentar esses sintomas procura atendimento médico para você ser tratado da forma mais adequada possível. Doutor Lucas Accioli, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade e também por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Bom dia, conversamos no Show da Liberdade com o pneumologista, o doutor Lucas Accioli.